Fala galera, paz de Jesus, Salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você verá esse vídeo, mas é isso mesmo que você leu aí no título. Sim, eu fiz e participei de um filme da Paixão de Cristo e hoje reagiremos às cenas que até então eu fiz. Não reagiremos o filme todo porque o filme tem mais de 1 hora e o vídeo também vai ficar muito longo e até então eu não quero cansar vocês com tudo isso. Então, será cenas apenas que eu participei. Então, desde já, clica aqui embaixo, clica ó, no gostei, comenta aí o que você achou. Na descrição vai ter o link do filme para você ver. Então, vai lá, vê o filme, volta aqui e comenta aí o que você achou. Também compartilha com geral também e pelo amor do Cristo crucificado, inscreva-se nesse botãozinho vermelho. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí escrito inscreva-se ou branco, não sei que cor tá aparecendo pra você? Pois é, clica nele aí, porque o objetivo até o meio do ano, ou até mesmo até o final do ano, é chegar a 1000 inscritos e a sua inscrição ajuda muito, meus nobres. Então, bora lá para a primeira cena, que é a cena da mulher adúltera. Veja, mestre, o que está acontecendo ali? Esperem! Vejam se não é Jesus o que se diz profeta. Jesus! Essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. E segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que tens a dizer? Como assim, não vai dizer nada? Quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os outros? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não a condeno. Vá, e não peques mais. A sua misericórdia não tinha preconceitos. Bom, vamos lá, meus nobres. Nós vimos a cena inteira para eu comentar aqui o que aconteceu até essa cena sair de fato desse jeito que vocês viram, ou até mesmo para quem vai ver. Bom,
Primeiramente, essa cena foi gravada aqui numa cidade turística, né? E até então uma cidade muito pequena mesmo, muito pequena. Na verdade não é nem uma cidade, é um bairro. E aí a gente simplesmente foi, era um lugar propício, né? E até então, Jesus estava numa ponta com o discípulo e a gente na outra. Então, tipo, era um morro meio que íngreme, assim. E aí, beleza, a gente começou as gravações, né? E na primeira gravação, a mulher adúltera que estava fazendo, né? A mulher que estava fazendo, ela tinha que cair só aos pés de Jesus. Ela não tinha que cair antes. Só que daí, o que aconteceu? No primeiro take, a gente foi indo, e aí vocês viram que a gente tá segurando ela, tipo, levando ela força e tudo mais, ela gesticulando pra sair e tudo mais. E aí, simplesmente, antes dela chegar, ela caiu com tudo, cortou a mão. A gente falou que ela, até dentro do personagem, a gente falou brincando, que ela tava com mais estigma de Cristo, sendo que Cristo nem tava perto da sua paixão ainda. Mas acabou acontecendo e ela ficou ferida. Depois ela mesma, junto com a produção, fizeram os curativos e tudo mais. E aí, ok, aconteceu isso primeiramente. E aí depois, nesses takes, né, foram acho que uns 5, 6 takes. Então a gente teve que ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Nesse meio, vocês podem ver que ela gritava. Só que ela tava gritando muito alto. Muito alto, vocês não têm noção de quanto alto ela tá gritando. E aí simplesmente saíram quem pra fora? As senhorinhas, porque a gente estava gravando perto de casas. E aí as senhoras todas desesperadas falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí elas viram que era gravação. E aí simplesmente elas chegaram no produtor falando, meu Deus, a gente não tá acostumado com isso e tudo mais, né? E elas ficaram assustadas, né? Elas acharam que era alguma coisa, que tá acontecendo alguma coisa, ficaram preocupadas e aí simplesmente foram até lá e até comentaram com o produtor. Aí nisso, outros pontos também, como eu falei pra vocês, a gente tá gravando em um bairro que até então ele é um atalho para ir para realmente as cidades turísticas. Então ali passava muito motociclista e bem mais também ciclista. Então eles passavam, davam bom dia, alguns iam conversando, nem davam atenção ao que estava acontecendo ali. E aí simplesmente alguns até mesmo paravam para ver, para gravar, para tirar foto. Até mesmo algumas senhoras também que moravam por ali acharam muito legal o intuito da gente fazer isso. Então simplesmente foi algo muito louco também, pelo simples fato que até então passava helicóptero, passava avião, então toda hora a gente tinha que parar quando a música se falava muito alto, ou quando a gente ouvia ali de longe, o produtor falava pra gente parar. Então foi uma cena que deu pra fazer sem nenhum problema, além desses, mas que foi bem fadigada. Então a gente conseguiu fazer. E só teve alguns adereços, que foram esses que eu falei, mas de resto não teve nenhum problema. Bom, agora vamos para a segunda parte, que até então é a parte da condenação de Jesus. E essa parte vai ser dividida em 2, porque até então é uma cena seguida da outra. Então, para não ficar tão extensivo, para a gente ficar parando, aí vem um comentário, parando, vem um comentário, a gente vai ver as cenas inteiras, aí vai parar o comentário e aí vai continuar até o final da cena. Então bora lá para as próximas cenas. Eu já interroguei este homem e não encontrei nele mal algum de que o acusam. Mas se soltas esse homem,
não é amigo de César. Vocês querem o meu julgamento, mas não aceitam a minha decisão. Pois bem, o povo é quem irá decidir. Como de costume, devo soltar um prisioneiro por ocasião da festa. Traga-me Barrabás. Soldado, traga Barrabás. Agora eu lhes pergunto. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás? Um criminoso e assassino, confesso? Ou Jesus? A quem vocês mesmos chamam de Messias? Ele não é o Messias. Ele é o impostor. Solte Barrabás! Solte Barrabás! Barrabás é um assassino. E Jesus, que crime ele cometeu? Novamente eu lhes pergunto. Quem vocês querem que eu solte? Soldado, solte Barrabás. E agora? O que farei com Jesus, a quem vocês chamam de Messias? Que seja crucificado! Não farei isso. Irei castigá-lo e depois o soltarei. Não! Que seja crucificado! Já basta! Basta! Soldados, castiguem Jesus! Garanto que o castigo seja severo, mas não o mate. Bom, meus homens, como eu disse, essa cena é seguida de outra, que até então é muito longa, então eu quis fazer cortado, na verdade, pra comentar aqui com vocês como que foi essa cena também. Essa cena a gente gravou também aqui na minha cidade, bem no interior, bem escondido, esse lugar bem escondido mesmo. E até então é perto do pico daqui, não é tão longe, mas também não é tão perto. E aí, essa cena, até então, no começo, ela foi um pouco engessada, porque o povo ele precisava de um agitador, no caso, para eles falarem e tudo mais, gritarem. Até aí tudo bem. E aí, depois, né, gravaram os takes, né, de Jesus chegando e tudo mais. E aí, quem ia pegar Barrabás? Eu. E aí eu fui, peguei Barrabás, só que na primeira vez, como eu não tinha costume, era meu primeiro ano fazendo soldado, o capacete, ele tava meio solto, aí ele caiu na primeira vez, aí já cortou tudo, e eu era o único soldado descalço. Guardem bem essa informação, era o único soldado descalço, que lá na frente vocês vão entender o porquê isso meio que me prejudicou. E aí, simplesmente, o capacete caiu quando eu tava levando Barrabás, e aí a gente tem que fazer esse take também umas 5, 6 vezes. E aí, nessa troca, né, nessa ida e volta de takes, eu tava sempre enganchado aqui com o Barrabás. E aí o povo que tava no fundo, que no caso era as criadas de Pilatos, até mesmo a Cláudia, eles falavam assim, não precisa ficar enganchado nele o tempo todo, não. Aí fui lá, dei um abraço Barrabás, aí ficou tudo certo, né?
A gente não se conhece, foram pessoas que foram chamadas de devidos lugares, a maioria já fez os teatros durante um bom tempo, né? E outros foram chamados de outros lugares. A produtora sempre bem detalhista mesmo, sempre pegando focos ali, alguns detalhes, expressões faciais, expressões corporais, então foi um negócio bem legal. Aí, nessa cena de Barrabás e tudo mais, não teve nenhum problema, vocês podem até ver, mas ela também foi muito tranquila de fazer. Ela só ficou meio engessada no começo e depois pelo fato de que eu não tinha tanto conhecimento em fazer essa cena literalmente como soldado. Eu já fiz vários outros papéis, mas como soldado eu nunca fiz. Então, foi isso que aconteceu, tá? Foi uma cena assim que foi de muito impacto. Antes, se vocês verem um pouco antes, tem a conversa de Pilatos com Cláudia, Pilatos com o Centurião. Inclusive, o Centurião esse ano. Então, na descrição também vai ter o link do Instagram da Paixão de Cristo, caso você queira apreciar esse espetáculo, caso você queira... Não sei, se você é de outra cidade, quiser vir pra cá, porque esse ano vai ser teatro, voltamos com os teatros esse ano, e vai ter essa cena também, só que dessa vez eu não vou ser o mandado, eu vou mandar, no caso. Então, foi isso que aconteceu nessa cena, não teve muito BO nela, e foi isso. Então, bora pra sequência dessa cena, que até então é a flagelação de Jesus. Então, bora lá pra próxima cena. Soldados, comecem o castigo. Mas o rei? Ele não se parece com o rei? Vamos deixá-lo mais parecido com o rei. Porque até então, todo rei merece sua coroa! Tu não se diz rei, Jesus! Todo aquele que se diz um rei merece seu manto! Agora ele parece um rei! Salve esse rei! Salve o rei dos judeus! Salve o rei dos judeus! Vamos! Chegou a hora! Vamos ver quem vai fazer o rei gritar mais alto! Chega! Era para castigá-lo, e não a pena de morte. Levem-no de volta para Pilatos. Bom, meus nobres, vamos lá. Eu disse que as cenas são um pouco grandes, né? E até então, vamos começar pela cena da flagelação, no caso do castigo de Jesus. Lembra que eu falei na cena anterior que eu era o único soldado descalço? Pois é, isso me prejudicou nessa cena. Por quê? Porque até então ninguém tinha me falado para ir de chinelo, ou de sandália, ou de alguma coisa parecida. Simplesmente todos os soldados tinham sandálias, porque até então alguns já tinham por si só e outros arrumaram lá, e eu era o único descalço. Eu fui de tênis e tudo mais, mas não podia gravar de tênis, né? E aí
eu simplesmente fui gravar descalço. Só que nessa parte, nesse local, é dentro do mesmo local que a gente está gravando, mas como se fosse uma trilha. É no meio, bem no meio da mata, assim. E no meio da mata você sabe que tem bicho, tem formiga, tem isso, tem aquilo. E aí, simplesmente, foi aí que me prejudicou, porque toda hora eu tinha que ficar andando, eu não podia ficar parado, porque tinha aquelas formigas, tanto as comuns quanto aquelas vermelhas, sabe? Aquelas que picam de verdade. Então, teve uma ou outra que eu fui picado, mas toda hora eu tava andando, toda hora eu tinha que andar, senão ia me prejudicar ali, eu não ia ter pé para andar, né, para levar Jesus. E aí, simplesmente, esse foi o porém, isso que me deixou mais prejudicado, vamos dizer assim. E aí, simplesmente, depois disso tudo, a gente foi fazer dos takes, e aí fez, acho que umas 3 vezes o take da entrada ali, quando ele cai também. E aí o da condenação, né, o do castigo, na verdade, da coroa, do manto, do cetro, eles simplesmente não foram combinados, só foram combinados na hora, e a gente fez isso umas 3 vezes também. E até então, nesse rolê todo, a gente estava chicoteando Jesus, só que aí eles falavam para parar. E toda vez que eles falavam para parar, para cortar a cena, eu era o último a bater. Tanto é que eles falavam assim, você deve ter alguma coisa com Jesus, você chicoteou ele 2 vezes, alarme falso. Mas foi brincadeira assim à parte, né? E vocês puderam ver que eu coloquei a coroa nele e tudo mais. E nessa específica parte eu tinha que colocar uma força que eu não tinha, porque se eu colocasse a força de verdade ia, né, aí ia machucar de verdade, só que esse não é o intuito, né? Isso é só uma encenação, uma interpretação. Então, foi uma cena que me prejudicou até então, né? No quesito de que ninguém me tinha falado nada. E também, para levar a gente até o meio dessa trilha, a gente teve que ir daqueles caminhãozinhos que faz mudança e tudo mais. Aí levou o toco, que Jesus está debruçado, os soldados, os produtores, e aí foi a galera toda para lá. E aí a gente passou, né, no meio de muitas árvores, né, a gente tinha que abaixar toda hora. Então pensa, naquela renca do soldado, mas acho que uns 5, 6 produtores ali e várias outras coisas também. Então foi, assim, uma cena que deu trabalho para fazer, não vou dizer que não deu, essa deu trabalho para fazer. E aí simplesmente aconteceu de que saiu essa cena maravilhosa a princípio. Eu gostei muito porque até então focou bem, igual falei para vocês, tem muito detalhe. E esse foi o porém da coisa. Vejam. Este castigo não é o suficiente para vocês? Este sofrimento não basta. Queremos vê-lo crucificado. Crucificam! 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 Nos crucificam! Silêncio! Vós quereis que eu crucifique o próprio rei de vocês? Não temos outro rei, senão a César! Crucifique esse homem! Crucifique!
Vamos, fale comigo. Eu sou o único com o poder de condená-lo ou libertá-lo. Não terias poder algum sobre mim, se esse não fosse te dado do alto. No entanto, aquele que me entregou tem culpa maior. Pilatos, se soltares esse homem, não és amigo de César. Por isso deve crucificá-lo! Crucificam! Você pode, Pilatos! Crucificam! Silêncio! Tragam-me água. Não serei eu culpado pela morte deste homem. Isso é um problema de vocês. Mandem que crucifiquem Jesus. Soldados, vamos! Voltando para o segundo julgamento de Pilatos, que até então ele condena Jesus a ser crucificado, foi uma cena também tranquila, só que se vocês perceberem, a gente trocou, a gente revezou. Se vocês verem, eu chego com o Barrabás na primeira vez e saio sem Jesus, sem nada, e na volta, depois da flagelação, eu tô levando ele, sendo que eu estava do outro lado. Então a gente meio que revezou, para não ficar uma coisa também maçante, uma coisa padronizada, uma coisa robô. E eles eles souberam diferenciar isso bastante, porque se vocês verem na próxima cena, que já é Jesus indo pro Calvário, vocês veem que eu não estou nela. Eu não estou nela. São pessoas que foram chamadas em devidas circunstâncias e devidos dias, e aí perguntava a disponibilidade da pessoa, a pessoa ia lá e gravava, e era isso, e é nóis. E se vocês verem, os personagens eles mudam, então eles não são os mesmos do começo ao final. Tem uma diferença e tudo aí. Só alguns que são no começo, meio e fim. No caso, Nossa Senhora, Maria. No caso, João. No caso, Pedro. Então, teve alguns que são personagens fixos e outros personagens que até mesmo não aparecem, tanto no começo quanto no meio, ou até mesmo personagens que não aparecem, ou até mesmo no final, e aí simplesmente troca tudo. Então, nesse segundo julgamento de Pilatos, tanto é que no primeiro julgamento, na flagelação, e no segundo julgamento, nesse meio tempo de gravação, a gente gravava os takes. Os takes, tipo, como molhar a mão de Pilatos, Jesus ali, tipo, todo ensanguentado, todo flagelado. Detalhes, o povo também, né, o povo que mandava ele crucificar. Então, assim, foi um filme muito bom de se fazer, por mais que eu tenha feito 3 cenas só, né, 3, 4 cenas, então foi um filme muito bom, ficou muito bom, só que, igual eu falei pra vocês, esse ano a gente tá voltando pros teatros, então vim pedir mais encarecidamente, mais uma vez, quando você for ver o filme, vai lá, volta aqui, comenta o que você achou disso tudo. Um dia, quem sabe, eu faço o react todo do filme, só que daí o vídeo vai ficar muito longo, então vocês tenham paciência. Se vocês querem que eu reache ao filme, o filme autoritário nosso, comenta aqui embaixo, tá? E até então, deixa o seu like também, tá? Seu like é muito importante. Comenta, pode comentar, fica à vontade aqui para comentar e compartilha com no máximo número de pessoas
que você conseguir também, por favor, se inscreva, né? Esse botãozinho vermelho ou branco lá embaixo aqui, ó. Se inscreva também, que é muito importante. Já chegamos em 500, já estamos na metade. Nós pretendemos, eu e vocês, meus nobres, chegar a 1000 pessoas. Então é isso, fique com Deus, com Nossa Senhora também. Esse é o primeiro vídeo de muitos outros que vão acontecer de react. E tamo junto, fique com Nossa Senhora também, que ela cubra vocês com o manto sagrado dela. Tamo junto, é nóis!